Como essa tal de economia afeta a minha vida e os meus investimentos? Com essa pergunta, eu inicio o Economia em Foco. Olá, eu sou Eduardo Della Volpe, planejador financeiro. Na última quarta-feira, 31 de julho, nós vimos o Copom reduzir a meta da Selic para 6% ao ano, após ter optado pela manutenção da taxa nas últimas 10 reuniões. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. E hoje, para comentar essa decisão e como ela afeta a vida dos brasileiros, eu dou as boas-vindas ao Ronaldo, que é o economista-chefe do Banco do Brasil. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Eduardo. É um prazer estar aqui conversar com você e ajudar um pouquinho as pessoas a entender o que é essa tal de economia. Ronaldo, então vamos direto ao que interessa. Como a equipe econômica do BB vê essa decisão do Copom? E essa redução já era esperada? Vamos lá, Eduardo. Embora alguns analistas esperassem, eventualmente, até a manutenção da Selic, eu entendo que, majoritariamente, o mercado apostava em uma queda. Então, era uma decisão mais ou menos de consenso. A surpresa, no nosso entendimento, te confesso que nos surpreendeu um pouco, foi a intensidade da queda dos juros, de 50 pontos. Nós acreditávamos que talvez 25 para iniciar o processo, iniciar o ciclo de redução, fosse não apropriado, a nossa crença nesse momento. Mas isso não quer dizer que não existiam condições para que esse ajuste na intensidade feita fosse realizado, né? De fato, nós temos uma economia que tem dificuldades de tração, de recuperar o seu crescimento. Nós temos uma inflação muito acomodada, muito bem comportada, o que dá tranquilidade à autoridade monetária em fazer esse movimento, né? E temos também um ambiente externo em que as principais economias, ou os bancos centrais das principais economias, sinalizam uma redução de juros. Isso melhora a liquidez no mercado internacional, é bom para mercados emergentes. E temos também as principais economias em processo de desaceleração. Então, quando nós unimos esse ambiente lá fora, com redução de juros, como aconteceu hoje com o Banco Central americano, e aqui dentro, com a economia mostrando dificuldades de tração e uma inflação bem controlada, parece lógico as sinalizações que o Banco Central deu no seu comunicado pós-reunião, e a nossa interpretação foi que a estratégia dele parece apontar em uma antecipação do ciclo de redução, ou seja, em vez de eu ficar dando o remédio a conta-gotas, eu já dei uma dose maior nesse primeiro momento. Ronaldo, e qual a visão da equipe econômica do BB para a próxima reunião? Eu acho que é bem pertinente a sua questão, Eduardo, porque agora as atenções do mercado, né, estarão para a próxima decisão do Copom, que acontece em setembro, né? Utilizando o meu raciocínio para a primeira resposta, né, de que se a nossa avaliação em relação ao conteúdo do comunicado pós-Copom estiver correta, a opção da autoridade monetária foi por antecipar o ciclo de redução de juros, ou seja, dar uma dose maior do remédio ao paciente. Isso significa dizer que, inicialmente, a nossa crença é que uma nova dose na mesma intensidade seja aplicada em setembro. Traduzindo, isso quer dizer uma nova queda de 50 pontos, levando a Selic ao seu menor patamar histórico para a economia, para a nossa história recente, com a Selic chegando a 5,5%. Ronaldo, na prática, o que essa nova redução da Selic afeta a minha vida, a sua vida e a vida do povo brasileiro? Vamos lá, Eduardo. No geral, é importante salientar que a redução da Selic ela é o resultado de um ambiente favorável, especialmente no que diz respeito ao aspecto inflacionário. Então, ter inflação baixa é bom para todo mundo, né? Você ter a certeza de que os preços não subirão muito, melhora o planejamento das famílias e melhora o planejamento das empresas. Agora, falando especificamente da Selic, ela tende a melhorar o ambiente econômico, não é? Ela traz uma melhora na confiança dos agentes. Consumidores e empresários sentem-se mais dispostos, por exemplo, as empresas a fazerem investimentos. Então, como um resultado geral para a economia, a redução da taxa de juros é muito bom. Agora, sendo mais específico, eu diria que depende de qual lado do jogo que você está. Se você é um investidor, talvez nesse momento de redução da Selic,
a palavra do jogo ou o nome do jogo seja diversificação. Você terá que diversificar os seus investimentos e aí nesse ponto contar com ajuda, com assessoria em investimentos é muito importante para todo esse processo. Agora, falando da outra parte do jogo, né? Imagina que você esteja do outro lado. Querendo comprar um imóvel. Querendo comprar um imóvel, um automóvel, precisando de recursos no sistema financeiro. Eu te diria que, como tendência, eu acho que dá para afirmar que a tendência é que os juros também ao tomador final de crédito estejam mais baixos no futuro. Em termos práticos, isso significa dizer que, para o mesmo volume de empréstimo que você tomar, as prestações serão menores. É importante frisar que talvez isso não aconteça instantaneamente, tá? Mas como um processo, eu tenho convicção que os juros serão menores no futuro. E a gente deve avaliar esse aspecto não pontual, e sim considerando tudo que já aconteceu com a Selic veio de 14,25% para 6%, e tudo que pode acontecer adicionalmente. Quando eu pego o pacote como um todo, eu acho que é muito certo que essa redução nos juros básicos da economia inevitavelmente serão repassadas ao custo dos empréstimos daqui para frente. Ronaldo, no passado recente também tivemos esse cenário de Selic mais baixa, mas a inflação voltou a subir e a Selic voltou a subir também. Minha pergunta para você é, esse novo ambiente com a Selic mais baixa veio para ficar? Qual que é a visão da equipe econômica do BB sobre isso? Acho que é importante, Eduardo, essa questão a gente avaliar que cada decisão teve o seu momento histórico. É difícil você avaliar as duas situações sem considerar o momento histórico. No passado recente, quando nós fizemos isso, quando o país decidiu reduzir a taxa de juros, né, talvez os fundamentos não estivessem adequados para sustentar essa redução e a inflação retornou. O que nos garante que agora vai ser diferente? Eu diria que a gente não tem uma garantia firme, mas eu tenho sinais importantes que sugerem que dessa vez vai ser diferente. E aí eu listo rapidamente. Por exemplo, o cenário externo, né, o mundo, hoje é um mundo que tem um ambiente mais amigável em termos de taxa de juros, ou seja, há sinais de que as principais economias reduzirão juros. Há um processo de desaceleração na economia mundial, o que contribui também que a gente não importe nenhuma inflação vinda de fora. Nós temos um nível de ociosidade na atividade econômica muito grande, o que tem garantido uma inflação super acomodada, o que significa dizer que há espaço para que a economia cresça sem pressionar a inflação. E por último, é um ponto que eu gosto de ressaltar, é que hoje nós temos colocada à mesa uma discussão importante de uma agenda ampla de reformas que vai ser debatida e está sendo debatida com a sociedade, que pode nos capacitar a ter um crescimento estruturalmente maior no futuro, sem pressionar a inflação e sem que a gente precise retomar os juros altos como os tivemos no passado. Então nós vamos ter que nos acostumar com essa nova realidade. Que ótimo, né? Eu acho que é um bom motivo para se comemorar. Entender um pouquinho de economia e como essas decisões que comentamos hoje afetam a vida das pessoas pode e deve ser um assunto do dia a dia, do happy hour com os amigos, do almoço da família no domingo. Afinal, elas interferem diretamente no nosso planejamento financeiro, naquele dinheiro que a gente suou para ganhar e guardou, num sonho de estudar fora, de comprar uma casa ou até mesmo de independência financeira. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço em nome do time de economistas do Banco do Brasil pela oportunidade e conte sempre conosco. Fique ligado no nosso canal, deixe seu like e mande suas dúvidas. Por aqui, a gente vai sempre manter o foco no que você precisa saber para cuidar melhor do seu dinheiro. Não esquece, se vai investir, comece hoje. Tchau! Até mais!